Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os sepultamentos na cidade de Olinda. Como eram feitos os sepultamentos? Antigamente, não havia cemitério. Os funerais eram realizados nas igrejas. Nós temos tantas igrejas, uma perto da outra, mas tinha também um certo significado. Cada igreja tinha uma irmandade. Cada irmandade fazia seus sepultamentos dentro das igrejas. As pessoas pagavam uma taxa. As irmandades, quem era de tal irmandade não ia para outra porque pagava os direitos a outra. E quando eles morressem, ou seja, entrassem em óbito, eles iriam ser sepultados naquela determinada igreja. Porém, era uma fonte lucrativa. E essa fonte lucrativa, ninguém queria perder. Nenhuma igreja queria perder essa fonte lucrativa do direito de sepultar os seus mortos. Ali ainda tinha mais, se pagavam pela celebração de missa corpo presente. Pagavam-se também, após um determinado tempo, exumar o corpo e colocar dentro do jazigo nas paredes da igreja. Tudo era pago. E as pessoas pagavam. Muita gente dizia, quando eu partir, já sei para onde é que eu vou. Ia para tal igreja. Porém, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Por volta de 1855, houve um grande surto em Olinda. Atingiu também a Salvador, Bahia. Mas aqui na cidade de Olinda, morreu 1/3 da população. Desse tal surto, né? Que era o surto de cólera morbis. Cólera morbis. Porém, foi retirado esse direito da igreja sepultar seus mortos, porque o contato vivo-morto estavam contaminando também com muitas frequências, porque as pessoas iam à igreja tanto para ouvir os sermões, como também para, digamos assim, visitar seus mortos. Isso contaminava. Então, por volta de 1858, mais ou menos nessa época, houve um problema entre as irmandades. Quiseram fazer um cemitério. O mosteiro de São Bento, por sua vez, tinha uma abadia. O que era abadia? Quando é abade, é o homem quem tem o poder de manobrar o mosteiro. Quando é abadia, tanto pode ser um padre, como pode ser uma madre. O mosteiro de São Bento, por ter abadia no monte, que era uma área que era dominada, manobrada pelas madres, conseguiu essa abadia. E também conseguiram terras fora da cidade. Para que eles queriam terra fora da cidade? Para fazer um cemitério católico. Então, eles idealizaram uma greba. O que é greba? Greba era uma terra doada pelo mosteiro, que não foi loteada, também não foi desmembrada. Conseguiram essa terra de Abadia do Monte, fizeram um cemitério católico. Esse cemitério católico, por vista que as igrejas tinham perdido o poder aquisitivo de sepultar os mortos e cobrarem e terem seus lucros, esse cemitério seria, digamos assim, manobrado
não digo bem assim manobrado, seria, no entanto, comandado pela Irmandade da cidade, aquela maior irmandade, a Irmandade de maior prestígio. Seria ela quem iria tomar conta desse cemitério. Então, passaram-se a sepultar os mortos no cemitério católico. Onde ficava o cemitério católico? Na Avenida da Saudade, bem próximo à igreja Nossa Senhora do Guadalupe. E essa igreja, por ser próxima, ela tinha uma influência. Com o tempo, teve problemas de irmandades. Todas teriam que vir para o cemitério de Guadalupe, para ali sepultar os mortos. Cada irmandade tocava seu sino. Fulano era de tal irmandade, era tal irmandade que iria tocar o sino. E este cemitério, sendo autorizado pela Ordem de São Bento, que tinha domínio sobre a Abadia do Monte, realizou então um cemitério em 1858. Por vista deste cemitério, as igrejas receberiam a parte das irmandades, de quem era membro de tal irmandade, recebiam por ela. Porém, por volta de 1855 a 1856, a Irmandade da cidade tomou conta do cemitério de Olinda. As igrejas perderam seu monopólio. Dava muito dinheiro, sabe? Cobrava-se por tudo. Hoje é a mesma coisa, se cobram também por tudo, né? E ainda tinha uma chamada salvação das almas. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas eu vou dar-se uma ideia como era. Se cobravam pela salvação das almas e diziam-se que quando a moeda tocasse dentro do cofre, a alma se libertaria do purgatório lá nos céus. O cemitério Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe era o nome. Não era Nossa Senhora do Guadalupe, da Conceição de Guadalupe. Essa igreja, Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe, dois homens pardos, porque havia a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E essa que hoje muitas pessoas conhecem como Nossa Senhora do Guadalupe, que antigamente não era, era Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos. Também eu observei que toda igreja dentro de Olinda, que fosse uma padroeira, ela teria duas torres. Quando fosse padroeiro, teria uma torre. Se nós observarmos, a igreja de Guadalupe, no México, é duas torres. A igreja de Guadalupe, em Olinda, Pernambuco, é uma torre só. Certamente não seria padroeira, seria padroeiro. Mas botaram o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela só tem uma torre, não poderia ser. Não sei se antes havia um outro nome. Eu sei que era Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe, mas antes poderia ter tido um outro nome que fosse o padroeiro. Mesmo havendo outras igrejas, outras irmandades, que todas elas mandariam para o cemitério católico de Guadalupe. Depois, abriram concessão. Até hoje, as igrejas ainda têm catacumbas, jazigos pertencentes à Irmandade. Pouca gente sabe disso. Às vezes se dizem assim, não tem mais lugar para enterrar em Olinda. Mas tem um lugar das Irmandades, que esse aí eles não mexem. A Irmandade ainda tem monopólio no cemitério de Olinda. Passou a ser manobrada pela Prefeitura de Olinda, né?
na época. Então, houve também um preconceito. Qual o preconceito? As irmandades teriam lugar garantido no cemitério de Olinda. Os padres, não. O padre, ele ia ser sepultado no cemitério de São Francisco, cemitério dos padres, conhecido como cemitério de São Francisco. Então, os padres eram sepultados lá. Porém, os bispos e arcebispo eram no centro da igreja. Ali no centro tinha um lugar que ele puxava aquela tampa, colocavam eles ali e botavam os preparos como cal virgem e muitos outros para não haver fermentação nem mau cheiro, e botava aquelas placas em cima, fechava direitinho. O cemitério dos padres e freis pertencia à ordem terceira. Então, pessoal, ficou assim, da seguinte forma: Igreja Rosário dos Homens Pretos, Igreja Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe dos Homens Pardos. As outras igrejas eram dos senhores feudais, altos comerciantes, pessoas de influência dentro da cidade. E assim era realizado os funerais. A igreja passou para a Irmandade para recompensar a perca, depois terminou no serviço público e até hoje é controlado pela Prefeitura Municipal de Olinda. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscreva-se para receber novos conteúdos.